Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Prado e eu ia ficar bem quietinho aguardando aí efetivamente o que vai ser discutido e qual o texto final que iria para aprovação no Congresso Nacional. Mas em minhas redes sociais eu fui muito cobrado para dar uma opinião técnica sobre o projeto de emenda constitucional que foi apresentado pelo governo. No caso, o ministro Paulo Guedes submeteu à apreciação do presidente da República e o mesmo colocou e enviou lá para o Congresso Nacional para que seja discutido, votado e aprovado a tal da reforma administrativa. Em virtude da já aprovação da reforma previdenciária, cabe ressaltar que necessita ainda de regulamentação, não está resolvida, ela está parcialmente aprovada. Tem que ter a regulamentação. Agora foi interposto aí o pedido da reforma administrativa, visando, segundo o próprio governo, a reforma tributária posteriormente. Bom, alguns pontos aqui, algumas premissas eu tenho que esclarecer. E esse vídeo não é só um vídeo técnico, como também vou emitir a minha opinião sobre isso e quais as consequências para você que quer realizar e quer prestar um concurso público, né? Afinal de contas, no caso de aprovação da reforma administrativa, isso vai trazer uma implicação direta para você que ainda não é servidor e vai ingressar. Então a gente precisa discutir um pouquinho para você ter um norte também e saber, né? Porque muitas vezes você se sente desestimulado com as notícias e falta um pouco de técnica. Principalmente quando essa proposta, né, de emenda constitucional, ela já está partindo de algumas premissas equivocadas, né? Premissas essas que não faz muito sentido do ponto de vista da justificativa para poder mexer em determinadas circunstâncias e situações. Eu peguei a apresentação lá do Ministério da Economia. Essa apresentação do Ministério da Economia, eles fundamentam algumas situações, principalmente relativo ao orçamento, né? E ele traz algumas situações para poder apresentar para vocês. Por exemplo, traz o cenário fiscal, conforme você pode ver aí. Deixa eu colocar a tela aqui grandona para você, dizendo aí que no cenário fiscal já é o 7º ano de déficit e a projeção que tem mais pelo menos 6 anos nessa condição. Então, trazendo aí 13 anos de situação devedora, ou seja, de déficit fiscal. Posteriormente, ele fala que a despesa com pessoal dentro do Poder Executivo Federal, cabe ressaltar, ela saiu de 44,8 bilhões para 109 bilhões, um aumento de 145% em 12 anos. E aí eu já tenho a primeira pergunta a fazer, né? O que aconteceu? A população de 12 anos atrás possui o mesmo número, a quantidade de servidores é a mesma, e aí houve esse aumento, ou outros fatores contribuíram para essa despesa também ter aumentado dessa forma? Já parou para se questionar, né? O que aconteceu nesses 12 anos? O que será que aconteceu? Será que a reposição salarial foi de acordo com a inflação que está no governo? Não sei, né? São outros aspectos que quando você pega o número frio e bota no relatório, você vende como você quiser. Agora tem que analisar, né? Qual era o número de servidores há 12 anos atrás? Qual é o número de servidores atualmente? Será que realmente a máquina está inchada? Já parou para comparar a quantidade de servidores públicos que nós temos junto a outros países desenvolvidos para a gente poder analisar se realmente há um inchaço da máquina pública? Será que o que eles estão levando em consideração não é que há uma queda na receita e um gasto público maior? Ou, de repente, a manutenção do gasto público proporcionalmente a uma receita que deveria ser estimulada? São perguntas que a gente tem que analisar do ponto de vista bem frio para poder chegar e emitir uma opinião. Então, quando eu falo que as premissas estão equivocadas, é porque eles trazem um número frio e colocam como se isso fosse o vilão, né, de todo o déficit fiscal que está sendo trazido aí. E agora, no ano de 2020, que ele coloca ali, inclusive, na apresentação deles, vou colocar aí na tela para vocês, dizendo aí que o investimento público do Poder Executivo Federal em percentual do PIB, Produto Interno Brasileiro, de 2007 a 2020, caiu vertiginosamente. E ele coloca aí, como se 2020 já tivesse se encerrado e 2020 não tivesse nenhuma situação, né, diferente, fora do normal, que tivesse impactado nesse percentual de PIB. Então são algumas maquiagens que são colocadas. Na verdade eu não diria nem maquiagens, porque aí eu estou falando que ele está de má fé. Vamos dizer que ele está de boa fé.
apresentando os números, mas está omitindo alguns fatores, né? Dentre eles, a situação da pandemia, que é um problema mundial e de saúde pública que tem que ser resolvido. Então nós temos aí algumas situações que realmente nos salta os olhos e começa a analisar do ponto de vista mais frio, né? Sem aqui tecer comentários e falando de bandeiras, né? Eu sou esse partido, eu sou aquele outro. Não, estou tentando fazer uma análise racional e técnica dos números apresentados e mostrar que servidor público não é esse vilão todo. Até porque essa reforma administrativa ela é dividida em 3 fases, como o próprio governo apresenta. Vou mostrar o slide para vocês, que eles dividem ela em 3 fases, perfeito? Olha só, a primeira fase é o projeto de emenda constitucional, esse está sendo apresentado, esse verdinho aí. Então isso daí seria a primeira fase do projeto de emenda constitucional, beleza? A segunda fase, que é essa centralizada aí, envolve a regulamentação dessas disposições, com vários projetos de leis ordinárias, complementares, para poder justamente ajustar esse projeto de emenda constitucional, tendo em vista que na Constituição Federal serão colocadas disposições gerais. Posteriormente, há uma necessidade de regulamentação. E a fase 3, que é justamente o projeto de lei complementar que visa o novo serviço público, traçando aí um marco regulatório das carreiras, governança remuneratória, direitos e deveres do novo serviço público. Resumo da história. Nessa proposição dividida em 3 fases, nós estamos ainda na fase 1 de discussão e por isso eu estou pedindo a sua atenção nesse momento, porque tem que ser discutido, a sociedade civil e principalmente os interessados têm que participar e aí tem que cobrar dos seus representantes no âmbito municipal, através dos vereadores, prefeitos, no âmbito estadual, dos governadores e dos deputados estaduais e no âmbito federal, através dos senadores, deputados federais e do presidente da República. Tem que ter uma responsabilidade. Óbvio que a gente sabe que a reforma administrativa é necessária. Se vai fazer a reforma tributária, a reforma previdenciária, a administrativa, se impõe também para você poder estruturar o Estado da melhor forma possível. Agora, nós temos que levar em consideração o seguinte: existe um princípio básico aplicado e protegido pelo direito constitucional, que é o princípio da isonomia ou da igualdade. Como é que eu vou trazer regras diferenciadas para servidores que estão fazendo a mesma função? Isso já vai trazer um problema absurdo na gestão disso daí. E aí, eu separei aqui alguns pontos, que eu já vou direto para eles, inclusive. Eu vou pular esse slide para não ficar muito longo. E eu vou já pegar o texto da emenda para a gente passar a discutir de forma efetiva, beleza? Vamos lá. Primeiro trecho que eu vou trazer diz o seguinte, o artigo 37 caput traria a seguinte disposição: a administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, beleza, já está lá, impessoalidade, perfeito, já está lá, imparcialidade, ele incluiu aí, moralidade, publicidade, já estão lá, moralidade e publicidade, transparência, que na verdade ele está relacionado com o princípio da eficiência, então ele suprimiu o princípio da eficiência e colocou transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, eficiência, aí está até um pouco repetitivo, né, da relação da transparência, e subsidiariedade. E também é o seguinte: quando ele fala em princípio da subsidiariedade, ele está se relacionando com o seguinte, o Estado tem que intervir o mínimo possível. Mas se houver intervenção estatal, é quando houver necessidade e o mercado não se autorregular. Beleza, é uma visão aí que se tem de Estado mínimo, já era esperado com o ganho da legislatura pelo atual presidente da República, que ele visa o Estado mínimo e nunca foi escondido disso, né? A tendência do Estado ser mínimo é uma tendência natural do liberalismo, né? Do pessoal de direita, vamos colocar assim. Então, faz parte do jogo e assim pode ser feito. A grande questão é, como é o Estado mínimo? Né? Falta um pouco também de tecnicidade ao falar de Estado mínimo. Porque se você pegar a quantidade de empresas estatais que foram construídas e constituídas ao longo desses últimos 20 anos, passou de 50, isso só no âmbito federal. E aí, o que se impõe é o seguinte: essas estatais fizeram concurso? A resposta é não, né? Muitas delas servem, inclusive, de cabide de emprego. Mas nós temos estatais que são bastante eficientes. Sejam elas produtivas ou improdutivas, ela tem a importância dela dentro do cenário, né? Nós temos aí algumas estatais bem conhecidas, infelizmente do ponto de vista negativo, que envolveu-se em corrupção, como a Petrobras.
Aí fala assim, privatização da Petrobras. Já parou para analisar o seguinte, a Petrobras é uma empresa reconhecida mundialmente pela sua tecnologia e inovação, que está previsto aqui como princípio, na extração de petróleo de águas profundas, perfeito? Tem inclusive essa tecnologia como primordial, inclusive é ela que tem e detém muitas proteções em relação a essas inovações, perfeito? E por que você quer privatizar a Petrobras? Por que você não abre o mercado para as empresas privadas poderem participar? E quando essa empresa parar de produzir, aí sim você deixa de atuar, seja privatizando-a ou seja ainda fazendo a sua extinção, se for o caso, se realmente houver essa necessidade. Ou mantém ela ali, sendo ela produtiva em igualdade de condições, porque já está protegido pelo texto da Constituição atual, lá no artigo 173. As empresas públicas e sociedades economistas só devem ser constituídas quando houver uma imperiosa necessidade e interesse público para que o governo possa utilizar-se. Então, se ela foi criada com esse fundamento sob a ótica da Constituição na época e hoje ainda consegue atingir a sua finalidade, por que fazer a sua extinção e não permitir que outras empresas privadas façam sim essa competição com a Petrobras? Igualdade de condições, protegida pela própria Constituição, sem nenhum tipo de vantagem, benefício ou monopólio para suas atividades. Então foi apenas um exemplo que eu utilizei. Poderia ter utilizado o BNDES, poderia ter utilizado a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e outras estatais que nós temos por aqui no nosso país. Beleza? Então usei apenas uma referência. Então, o que já chama a atenção, que ele dá status constitucional a alguns outros princípios. Isso, sinceramente, eu olho sob aspecto positivo. Então, para a reforma administrativa você botar boa governança, regras de compliance, transparência nas atividades, ele coloca aqui como, por exemplo, inovação, responsabilidade, unidade. Eu acho bacana isso daí, né? São situações que qualquer pessoa gostaria de ver sendo aplicado. Não precisava estar isso como um princípio constitucional, porque isso já faz parte da gestão, né? Uma boa gestão envolve tudo isso, seja numa empresa pública, seja numa empresa privada. Então, até aí, eu vejo como ponto positivo da reforma administrativa a inclusão de alguns princípios elevando ao status constitucional. Vai ficar ruim para você, concurseiro, que só tinha decorado LIMP, né? Agora não é mais LIMP, ó, tem um montão aí. Mas a gente aqui não vai tecer comentários porque isso pode ser alterado ao longo, perfeito? Então vamos seguir lá. Separei uma outra situação também e disposição que diz o seguinte, ó. Classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência. Então, o que acontece? Que as pessoas olham assim, não vejo nada demais em relação à parte desse vínculo de experiência. O governante aqui, através do presidente da República, Jair Bolsonaro, ele propôs o seguinte, ó, acaba-se o estágio probatório e vamos criar, o nome técnico aqui que ele deu foi vínculo de experiência. Pessoal, para quem já conhece e é do estado do Rio de Janeiro, sabe que no Estatuto Estadual tinha a previsão do estágio experimental, que era uma etapa do concurso. Então não tem nada demais. A diferença de ser uma etapa do concurso ou você já está no vínculo efetivo é justamente para saber os direitos que você teria, porque na condição de estágio experimental, no estado do Rio de Janeiro, que era uma etapa do concurso, você não tinha vários direitos que eram garantidos aos demais que desempenhavam a função, mas também tinham funções que não tinham estágio experimental. Por exemplo, na área de segurança pública, o policial civil não tinha estágio experimental. Ele saía direto da academia de polícia após nomeado e investido no cargo. Os demais cargos que não eram da área da segurança, da área policial, tinham o famoso estágio experimental, que era a última etapa do concurso, que ele podia ficar de no mínimo 6 e no máximo 12 meses. E ele sofria essa avaliação. Caso ele fosse inabilitado, ocorreria a dispensa. Então aqui não tem nada demais ele querer substituir o estágio probatório e antecipar para um período de experiência na etapa do concurso. Nada demais mesmo, efeito prático zero, perfeito? Seria como se fosse o seguinte, ó, você está numa etapa do concurso, você vai começar a trabalhar aqui no dia a dia, se você for mal, está eliminado. Se você for bem, você vai ser nomeado e vai permanecer no cargo. Esse lado aqui é bem positivo, né? Justamente porque o Estado ele ficaria menos oneroso em eliminação. Só que ele traz um dado, e esse dado pode ser verdadeiro dentro do Poder Executivo, que diz o seguinte, apenas 0,04% são eliminados, né, nessas avaliações do estágio probatório. Aí que se impõe a pergunta,
São eliminados 0,04 por quê? Será que é porque eles não são bem preparados e desenvolvem bem as suas atividades? O que será que deve estar acontecendo? Né? Porque do jeito que se coloca, parece o seguinte, há uma super proteção. Como o cara já é servidor, eu não vou inabilitar ele no estágio probatório. Lógico que inabilita. Mas se eu sou uma pessoa preparada, se eu estudei e me preparei para aquele concurso, se eu sei qual a atividade que eu vou desempenhar, eu não posso ter um índice de aproveitamento grande? Por que não? Né? Então você coloca em xeque o sistema atual. Se o sistema atual está com problema, talvez ele possa ser corrigido. Então, eu vou dizer aqui que eu olho com ponto neutro essa observação da extinção do estágio probatório aqui nesse momento e você antecipa e coloca por uma avaliação. Estão achando que vão modificar muito com isso. Por que eu olho com ponto de interrogação? Porque agora que vem a situação problemática. Eles colocam os cargos divididos de forma diferente. Eles botam cargos de carreiras típicas de Estado, que vai depender de regulamentação por lei. Então já posso antecipar que cargos de carreiras típicas de Estado são aqueles serviços próprios do Estado que não admitem delegação, né? A área da segurança, de regulação, essas áreas não admitem delegação. Então, a área policial, a área fiscal, a área de gestão, essas não tem como, perfeito? Não seriam carreiras típicas de Estado, aquelas da atividade fim do Estado. O grande problema é que você vai ter dentro da estrutura organizacional, ou seja, no mesmo órgão, na mesma entidade, pessoas que exercem carreiras típicas de Estado e vão ter um regime jurídico, e pessoas que não são carreiras típicas de Estado, são chamados cargos por prazo indeterminado, que seriam o cargo de apoio. Então olha só o problema que a gente arruma. Dentro de uma mesma estrutura, regimes jurídicos diferentes. E aí vem o grande problema que as pessoas estão falando bastante, que é o Instituto da Estabilidade. O Instituto da Estabilidade para o servidor modifica-se muito pouco, eu vou te explicar por quê, tá? O servidor público efetivo que goza da estabilidade, ele só pode perder o cargo mediante algumas condições. Dentre elas, quais são hoje no texto? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar que seja assegurado ampla defesa e avaliação periódica de desempenho que não foi regulamentada até hoje. Perfeito? Então não tem uma regulamentação objetiva, um critério objetivo hoje. Então essa última está capenga. Então o servidor hoje estável só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado e processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Perfeito? Alexandre, qual a diferença de eu ter estabilidade ou não ter? Nenhuma. Porque eu não sendo estável, eu também só vou poder perder o meu cargo nessas condições. A diferença é que aumenta um pouco mais porque ainda estou em estágio probatório se não for estável. E aí, se eu for mal na minha avaliação do estágio probatório, eu vou ser exonerado. Ou seja, eu vou perder o cargo por exoneração. Mas isso aí você pode acontecer a qualquer momento. A diferença é que a avaliação de desempenho para o estável não está regulamentada. Então as pessoas têm um equívoco muito grande. Senhores, quando você vira um servidor estável, não cai bolinha do céu, não tem festa, não fala assim, agora eu vou ligar o dane-se. Não, não vai ligar o dane-se. Você continua sendo um servidor submetido ao mesmo regime jurídico que era antes de ser estável. E aí você só descobre, na verdade, que você é estável quando você vai olhar o tempo que você tem de serviço público. E aí hoje é feito assim. Como você tem mais de 3 anos, você já é um servidor estável. Pronto. Pô, Prado, mas lá no artigo 41 não diz que eu tenho que passar por uma avaliação? Sim, mas essa avaliação não é efetiva. Tem avaliação do estágio probatório, mas não tem essa avaliação regulamentada da estabilidade. Então, automaticamente, completando o tempo e passando pelas avaliações do estágio probatório, o servidor adquire estabilidade. Isso é o caso prático dentro do Poder Executivo. Então, a grande questão nem é isso da estabilidade. As pessoas ficam discutindo e perdendo muito tempo em relação ao servidor. O servidor não tem que se preocupar com a estabilidade. A estabilidade é um instituto que garante o serviço público a sua independência e autonomia. A estabilidade é um instituto que protege a sociedade das perseguições políticas. Então aí sim, então a estabilidade não é uma garantia do servidor, é uma garantia da sociedade. Então, a sociedade que acha que tem que acabar com a estabilidade do servidor está olhando de forma equivocada, por desconhecimento, por preconceito daquilo que ele não conhece. E aí que eu acho que tem que trazer essa discussão para a sociedade também. Não é só você que quer fazer concurso, não é só você que é servidor que tem que discutir, é a sociedade como um todo. Então a gente precisa esclarecer. Chegou a hora de esclarecer exatamente cada instituto e onde se aplica. Do jeito que está se vendendo, parece que a estabilidade é a melhor coisa do mundo e que o servidor público, depois de estável, pode fazer o que quiser.
Não pode, não. Ele continua sendo submetido ao mesmo regime, ou seja, mesmos direitos e vantagens, e ele sim se submete a essas situações. O Instituto da Estabilidade visa proteger aquele comissionado que não fez concurso, que ele é por indicação política, de retirar aquela pessoa do serviço público porque contrariou o interesse seu. Ele pode até tirar das funções de confiança, mas esse servidor é efetivo. Aconteceram vários exemplos aí com todas as mudanças de governo, independente de ser esse ou o anterior. Toda vez que há uma mudança de governo, os cabeças do negócio caem, que são comissionados. Quem é efetivo volta a exercer a função. Quem não é efetivo vai para a rua. Perfeito? Então, não há essa superproteção do Instituto da Estabilidade. O Instituto da Estabilidade, para quem não sabe, ele veio dos Estados Unidos. É do direito americano, que foi trazido para o Brasil como um instituto protetivo. Eu acho muito bom. Imagina você sendo servidor, denunciando um esquema de corrupção de alguém que é comissionado e não é efetivo, e você vindo a perder o seu cargo, o seu salário, sua remuneração. Você vai falar o quê em casa? Ó, eu tentei ser honesto, caguetei um sistema de corrupção e simplesmente mandaram para a rua. Por quê? É fácil mandar para a rua. Não tem nenhum instituto que garanta que eu vá exercer os meus direitos e as minhas obrigações. Então, pera lá, o Instituto da Estabilidade não é uma garantia do servidor, é uma garantia da sociedade de que aquele servidor, ele pode e deve fazer aquilo que está determinado na legislação, sem se submeter a caprichos ou qualquer tipo de troca para quem está na função de chefia, sob pena de perder o cargo. Então nós temos esse exemplo que eu acho que é fundamental a gente entender a importância do Instituto da Estabilidade. O grande problema agora da reforma administrativa não está na estabilidade, na perda da estabilidade para algumas funções, não. Está na possibilidade, eu vou mostrar para vocês no texto, na possibilidade da administração contratar pessoas para exercerem a função de livre escolha, através de convênios, inclusive com instituições privadas. Aí que está o jabuti no meio da reforma. Aí que está a sacanagem, não tem outra palavra, que estão tentando impor e trazer aí para o serviço público uma ineficiência velada. Por que ineficiência velada? Até a década de 80, o serviço público era mal visto. Só era servidor quem não queria trabalhar, só era servidor quem era desqualificado. Quando se começa um processo de valorização do servidor, começa a ficar interessante. Então, o cara que é qualificado começa a olhar o seguinte, ó, eu vou exercer aquela função pública ali em virtude de ser uma função pública bem remunerada, de ter um instituto da estabilidade e outras garantias trazidas pelo regime jurídico único. E aí você começa uma valorização do serviço público e um servidor público previamente qualificado. A administração pública, ela tem pouco recurso para gastar, porque o servidor já vem qualificado, com titulações acadêmicas, com pré-requisito para investidura no cargo, e aí ele consegue desempenhar bem essa função. Então nós temos que analisar justamente esse contexto. O contexto que nós estamos avaliando aqui é o que pode acontecer com o fim da estabilidade. Para o servidor muda muito pouco. Agora, para a sociedade pode ser uma perda grande. Principalmente quando ele traz esse jabuti da possibilidade de contratações pela administração pública, eu estou falando de todos os entes, municipal, estadual e federal, para determinados projetos e atividades, substituindo assim o servidor público efetivo e trazendo a seu bel prazer as contratações. E aí tem outras situações que eu vou trazer aqui também que chamam a atenção. Olha essa aqui. Lá no inciso 5, olha o que ele fala. Os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Eita! Quando ele bota isso daqui, ele traz um probleminha. Atualmente, cargo em comissão e função de confiança, eles só podem ser exercidos para funções de direção, chefia e assessoramento. Quando eu mando esse técnico aqui, amigão, eu simplesmente, técnico é função de cargo efetivo. Eu permito as funções técnicas, ou seja, das atividades fim da administração, que elas sejam exercidas por livre nomeação e livre exoneração. Você tem noção do que é isso? Eu começo a substituir servidores concursados de carreira por pessoas comissionadas. Eu coloco pessoas de minha confiança se eu sou governante. Eu boto quem eu quiser, a hora que eu quiser e tiro quando eu quiser.
E aí essas pessoas que se submetem a isso vão fazer coisas de interesse da coletividade, interesse público ou de quem o colocou lá? Fica o ponto de interrogação. Esse inciso me chama muita atenção. Esse inciso altera a ordem atualmente prevista na Constituição. Ele simplesmente diz o seguinte: se for um cargo de natureza técnica, pode ser de livre nomeação, livre exoneração. Não tá legal, não. Então hoje, por exemplo, uma função de perito, uma função que é técnica, né, uma função de um regulador, uma função de um analista técnico, pode ser exercido por comissionados. Não tá legal, não, senhor. Por que que não tá legal? Porque eu vou pegar pessoas de livre nomeação e livre exoneração com comprometimento político e não da atribuição. Senhores, parece até que nós estamos em outro país, né? Nós estamos na República Federativa da Suíça. Tudo funciona, ninguém submete a tipo de chantagem, né? A tipo de assédio nenhum. É tudo normal, né? República Federativa da Suíça. Claro que não. Todo mundo sabe que as funções políticas são vindas e advindas de trocas. Então isso vai trazer uma consequência muito grande. Obviamente que vai desmotivar o servidor efetivo. E te digo mais, servidor efetivo que é qualificado, ele não tem preocupação de sair do serviço público para iniciativa privada, não. Pelo contrário, ele hoje já é capturado. O cara já tem um conhecimento técnico tão grande que qualquer empresa do setor privado quer. Qualquer um. Por exemplo, o cara é de agência reguladora, ele é técnico. Se eu pegar esse cara, ele atua em qualquer empresa privada. Se for telecomunicações da Anatel, ele atua em empresas do setor de telecomunicações. Se for da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ele pega e vai atuar no setor de transporte. Eu estou dando exemplos. Se for da água, vai da água. Se for ambiental, vai ambiental. Eu estou dando exemplos de situações que eles são altamente qualificados, com conhecimento técnico, que a iniciativa privada está doida para fazer a captura deles. Isso já acontece. Muitas das vezes você ouve falar que a pessoa pediu exoneração e foi exercer atividade privada. Isso acontece em todos os segmentos, até no Ministério Público Federal. Tem caso aí de procurador da República que pediu exoneração e está advogando. Você tem casos de outros profissionais de outras áreas que estão atuando na área privada. Porque vale a pena, ele foi capturado. O cara vai fazer uma proposta financeira para ele, porque ele vai dar muito mais retorno na iniciativa privada. Então você só vai manter aquele servidor que está encostado, que eu sei lá quando foi que ele entrou e a forma que ele entrou, ou se ele não entrou agora, recentemente, através dessas mudanças. Então a reforma, ela é necessária, mas do jeito que está, tem alguns pontos. Eu estou trazendo para vocês pontos positivos, pontos neutros e pontos negativos. Estou emitindo a minha opinião, conforme foi solicitado aos meus alunos aí nas minhas redes sociais. Então, estou bem à vontade para falar com vocês. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aí. Outro ponto, é vedada a concessão a qualquer servidor empregado de administração direta ou indireta, de empresa pública ou sociedade de economia mista, férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de 1 ano. Tá de brincadeira, né? Qual servidor público tem mais de 30 dias de férias? Nenhum. Você tá falando do agente político, né? Magistrado, membro do MP. Mas essa regra não se aplica a eles, não. Eles têm capítulo próprio, tem legislação própria. Então isso daqui, vou falar levando em consideração a premissa de que eu acredito que as pessoas estão de boa fé e que não foi posto aqui de propósito para enganar o leigo que está acreditando. Senhores, nenhum servidor público regido por regime jurídico único tem mais de 30 dias de férias. 30 dias de férias é direito de qualquer trabalhador aqui no Brasil. Então, pelo amor de Deus, superior a 30 dias não existe. Então, estão jogando aqui como se fosse verdade isso aqui. É mentira. Servidor público regido por regime jurídico único, nenhum no Brasil tem mais de 30 dias de férias. Você está falando de agentes políticos, são outra legislação, que não se aplica a essa reforma. Então que fique bem claro que essa reforma não se aplica a ele. Vamos lá. Adicionais referentes ao tempo de serviço, independentemente da denominação adotada. No serviço federal, já não existe. O adicional para o tempo de serviço está extinto desde 97. E aí vende-se essa ideia de que tem. Não tem. Está extinto, meu amigo. Se está extinto, ninguém mais recebe. Prado, mas e o Estado? Recebe? Estados, alguns recebem. E o município recebe? Alguns também recebem. Mas isso faz parte de cada ente regular e legislar sobre isso. É fácil acabar, não precisa de projeto de emenda constitucional, não. Lei complementar extingue isso, alterando o estatuto, pô. Aí o direito adquirido mantém-se, igual foi feito na União. Igual está sendo feito agora. Os servidores atuais não terão as regras mexidas em relação a isso. Só para os novos. E aí começa o erro. Erro de premissa.
Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Eu vou botar duas pessoas para exercer a mesma função, com remuneração diferente, regime jurídico diferente, condições diferentes de estabilidade e salarial. Como é que esse cara vai se sentir motivado, pô? Porque isso depende de regulamentação. Então há pontos que devem ser falados, falada a verdade, né? E esse é o objetivo aqui. Já vi que a maior galera aí saiu comentando tudo de forma técnica. Parabéns, eu acho perfeito, mas aqui é o seguinte, aqui é direto ao ponto, beleza? Igual sempre foi. Quem me conhece sabe como é que é. Tô nem aí, falo mesmo. Bora! Aumento de remuneração de parceiros indenizatórios com efeitos retroativos. Isso aqui não acontece, só acontece por via judicial. Vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Se a justiça determinou que ele tem direito, tem direito. Ponto. Ah, mas a justiça determina isso com base em quê? Com base à legislação do tempo. Então, terminando daqui para frente, vai continuar tendo decisões judiciais para trás. Pô. Simples. É só o governante obedecer a regra da lei. Ah, não estou feliz. Muda o regime jurídico, pô. O governante pode fazer isso. Cada um na sua competência, dentro do ente estatal. Mesma coisa, ó, licença-prêmio na letra D. Isso já acabou há muito tempo no serviço público, em 97. É licença capacitação. O servidor se afasta para poder se capacitar. E ele paga no bolso dele essa capacitação. É fácil, pô. É só a administração, acaba, não tem problema. Mas paga o curso para o servidor se capacitar. Quero ver se ela faz. Faz um ou outro. Mas aquele curso que o servidor quer fazer de forma diferenciada, ele tira muitas vezes do bolso dele. Ou, mediante autorização da chefia, para participar de cursos contratados fora. Um deles que eu acho que é fundamental, que todo ato de corrupção nos últimos anos tem envolvido, licitações e contratos. Eu sou instrutor de curso privado que capacita os servidores do Brasil inteiro. Sou instrutor, não sou dono do curso não. Capacito o servidor do Brasil inteiro e esse servidor do Brasil inteiro vai lá para São Paulo ter esse curso, esse treinamento. Simples assim, né? Sou servidor, pô. Por que me coloca para dar essa aula na condição de servidor para outros servidores? Zero de problema. Para mim não tem problema nenhum. Mas não tem esse estímulo, não tem esse incentivo dentro da administração. Perfeito? Vamos lá. Seguindo. Redução de jornada sem correspondente redução da remuneração. Já está previsto dessa forma na legislação. Pode haver redução de remuneração se houver redução também de trabalho. Fora isso, é vedado pela Constituição. Eu não vou botar o cara para poder ganhar menos e trabalhar mesmo cargo horário. Isso não faz sentido. Nem na iniciativa privada, senhores. É proibida a redução de salário, inclusive do trabalhador. Na mesma função, se não houver redução de jornada. Não faz sentido isso daí. Né? Então traz umas previsões que são premissas equivocadas, que vende como se isso fosse normal. Não, o servidor trabalha pouco e ganha a mesma coisa. Olha, ele está trabalhando só 4 horas por dia e está ganhando remuneração integral. Mentira! Mentira, isso não existe. Não existe. Essas premissas estão equivocadas. Eu não estou entendendo por que está se discutindo isso dessa forma, sem conhecimento técnico. Parece que pegaram pessoas e venderam uma ideia, e essa história e essa ideia, ele foi sem averiguar e está aqui. Está passando vergonha desse jeito que está proposto. Estou sendo muito duro ou não? Não, né? Tranquilo. Aí segue aí. Aposentadoria compulsória com modalidade de licitação. Tá de brincadeira. Só para magistrado, né, filhão? Membro do Ministério Público, vitalício. Não alterou nada para eles, continuou a mesma coisa. Para servidor, nunca vi isso. Ah, tu vai me punir com o quê? Com aposentadoria? Não existe, filho. A punição do servidor efetivo é demissão. Demitido do serviço público. E acontece, hein? Bastante. Pega o Diário Oficial para você ver. Acontece e muito. Vamos lá. Adicional indenização por substituição, independentemente da denominação adotada. Ressalvada efetiva substituição. Que ele está falando o seguinte, as incorporações na União acabou desde 97. Não tem. Então se fala como se fosse verdade. Está errado. Ah, Prado, mas nos estados e municípios alguns acontece? Acontece, mas a legislação estadual e municipal. Eles têm que mudar. Na União, não. Então, eu estou falando que a premissa dele é mostrando o orçamento do déficit fiscal e a redução da reforma. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Ele está pegando casos de estados e municípios como se esse déficit que ele apresentou como justificativo para fazer reforma fosse na União. E não é. Então, estou ressaltando que isso não acontece na União. Não acontece como está sendo vendido aqui. Acontece sim em alguns municípios. Tá ok? E aí, para não ficar muito longo também, só mostrando o texto, você pode pegar lá o texto depois, ele fala de incorporação total parcial e depois tem o artigo 37A, que inclui o seguinte. Olha só que bacana.
Mais uma alteração que eles trazem aí. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados. Olha aqui a maldade que eu falei. Para a execução de serviços públicos, inclusive compartilhamento de estrutura física, estruturação e utilização de recursos particulares com ou sem contrapartida financeira. A ideia é boa. O jabuti no meio é sacanagem. O que ele está dizendo? Vou fazer alguma atividade que envolva mão de obra qualificada que o município tem ou não tem. Pega o cara e trabalha em conjunto. Podendo pagar ou não, ele continua recebendo trabalhando em conjunto. Acho isso do caramba. Por que eu acho isso do caramba? Você começa a criar uma unidade de serviço público. Por exemplo, Alexandre, me dá um exemplo então concreto para eu entender, porque eu não estou entendendo o que está falando não. Covid, né? Covid é um problema municipal, estadual e federal. Por que não sentou todo mundo junto, se organizaram, viram todas as estruturas e bens públicos de cada um deles, pessoal de cada um deles, estrutura física, recurso financeiro, todo mundo sentou junto e montou uma unidade de combate à pandemia. Não, aí o município criava o hospital dele, o estado criava o dele, a União criava o dela. Aí aconteceu essa zorra do caçamba aí. Um monte de hospital criado, todo mundo gastando dinheiro ao mesmo tempo que não foi utilizado. Tem que responsabilizar geral. Pega o CPF de geral, ó, e bota na conta. Tem mecanismo para isso, né? A gente tem a lei anticorrupção, tem os crimes da lei de licitações e contratos, tem a responsabilização por improbidade administrativa, que não falta lei no Brasil. Só aplicar, pô. Por que não sentaram e não fizeram? Tá propondo isso aqui. Por que não sentou e não fez, pô? Então são essas críticas que a gente tem que fazer de forma racional, de forma técnica, sabendo os instrumentos que existem e de acordo com a legislação. Mas não vem com essas premissas que estão sendo vendidas que estão equivocadas. Beleza? Então, eu estou emitindo a minha opinião. É minha opinião isso daí, mas fundamentada em legislações, embasamento técnico, racional e de conhecimento. Filhão, não é de hoje não. São quase 20 anos de direito administrativo. Tem mais de 10 anos de serviço público. Então eu me sinto qualificado para emitir uma opinião técnica. Opinião pessoal, perfeito? Opinião minha. Professor Alexandre Prado emitindo uma opinião sobre a apresentação do texto original. Cabe ressaltar aqui que esse texto pode ser modificado e deve ser modificado. E para isso a gente tem que se unir. Perfeito? Então, só colocando. Então vamos lá. Aí diz o seguinte, ó, que a lei federal disporá sobre normas gerais para a regulamentação dos instrumentos de cooperação a que se refere o CAPT, até que sobrevenha a lei estadual e municipal para substituir isso daí. Então é importante ressaltar que eles vão fazer esse vínculo, mas depois vai ter que ter outra situação. E aí quais são os cargos que agora existem, né? O artigo 39 da Constituição Federal, ele foi alterado, veio originalmente mantendo o regime jurídico único, ou seja, só podia ter um único regime. Depois ele foi alterado pela Emenda Constitucional 19 de 98, adotando mais de um regime, ou seja, acaba com a obrigatoriedade na manutenção do regime jurídico único, abrindo possibilidade de outros regimes. Agora, olha o que eles fizeram. Agora tá divertido. Agora você tem o regime jurídico único para os cargos típicos de Estado, né? Que é um regime jurídico próprio que vai ser aplicado para eles. Você tem um cargo com vínculo por prazo indeterminado que ainda não está determinado qual o regime. Você tem um outro por vínculo determinado que já tem previsão na Constituição Federal no artigo 37, inciso 9, que é a contratação temporária por excepcional interesse público. E ele manda botar o vínculo de experiência como etapa do concurso. Esse ponto é o único que eu não vi problema nenhum, né? Ó, o cara na etapa do concurso vai começar a trabalhar para a gente ver se ele produz. Agora, a escolha desse candidato que está de brincadeira. Aquele que tiver a melhor avaliação vai ser escolhido dentro do número de vagas. Então eu vou botar 10 pessoas lá e aí só tem 5 vagas. Dos 10 eu vou escolher 5. Detalhe, não foi para meritocracia de prova não, é prática também. Se o critério for objetivo, se quem estiver avaliando for alguém de carreira que conheça, eu acho perfeito. Agora tu vai botar alguém com cargo que ele chama de liderança e assessoramento para avaliar esse servidor e ele vai escolher? Tá de brincadeira, irmão. O cara vai escolher quem é o político dele, né? Quem dança a cartilha dele, se não dançar, vai ser prejudicado. Então, não está prevalecendo aqui a meritocracia. Eles estão, abre aspas, abrindo possibilidade de escolhas de pessoas que leem a cartilha daquele outro que foi colocado ali. E aqui eu vou até ressaltar um pouquinho que não necessariamente vai sair beneficiado o atual governante, tá? Daqui a 2 anos tem eleições no âmbito federal que serão trocados os governantes, possivelmente, pode ser a reeleição.
E essa pessoa provavelmente vai ser a beneficiária de toda essa estruturação. Então, o que eu falo não é por A ou B ou C, eu estou falando do modelo. O modelo abre possibilidades de fazer uma gestão muito pessoal sobre um serviço que tem que ser impessoal. Eu tenho que prevalecer aqui a ideia de coletividade e não o interesse daquele que está com o poder da caneta nas mãos. Então, eu estou chamando você para ficar atento a essa situação, beleza? Bom, o que muda um pouquinho aí também? No artigo 41 ele bota que isso eu acho legal, ó, positivo. Servidor público estável, ocupante de cargo tipo de Estado, só perderá o cargo, em razão de sentença judicial transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Pô, isso é bacana. Por que isso é bacana? No Brasil, para a sentença judicial ser transitada em julgado, ela é muito demorada, é longa, é prolongada, ela é por demais prolongada em virtude de recursos e legislações processuais. Então isso pode demorar muito tempo. Quando você bota para o órgão colegiado, quando o processo chegar em segunda instância, que for mantida a decisão de perda do cargo, ele já sai, né? Então isso eu acho positivo, legal. Só que, na verdade, se há um processo administrativo disciplinar que determina a perda do cargo, ele não precisa esperar a instância judicial. Administrativamente falando, o servidor pode perder. E vai continuar, que justamente está previsto aí no inciso 2, que é a avaliação, que é a situação de processo administrativo disciplinar, e o inciso 3, que ele mantém a avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho, que é essa que está aqui, ó, ela até hoje não foi regulamentada, né? Se ela não foi regulamentada, ela precisava de uma regulamentação. Era o que estava precisando. Perfeito? E aí a lei disporá sobre as condições de cada uma delas. E aí eu acho bacana que eles botaram aqui no parágrafo único aqui, assim, ó. É vedado os ligamentos servidores que trata o artigo 39A, ou seja, aqueles todos ali que são colocados, por motivação político-partidária. Pô, nem precisava colocar isso aqui não, senhores. Isso já é vedado hoje. Eu não posso perseguir servidor, eu só posso demitir o servidor se ele cometer infração nos casos previstos na lei e assegurado contraditório e ampla defesa num processo administrativo disciplinar. Então isso já está mais que garantido. Bom, não vou me estender muito mais, o vídeo já ficou bastante longo, mas eu já emiti minha opinião sobre alguns pontos que eu destaquei principais no projeto original da emenda constitucional, perfeito? E qual o objetivo de fazer isso? É mostrar a você o seguinte, está na hora de você interessado no serviço público, você cidadão interessado que o serviço funcione, nos organizarmos para evitar que esse texto passe dessa forma. Então, cobre do seu mandatário, cobre daquela pessoa que te representa no âmbito municipal, estadual e federal, que ele se posicione e pergunte a ele se ele conhece cada instituto e o que significa essas mudanças. Perfeito? Então, meu objetivo aqui é contribuir para fazer mentes pensantes. Muito obrigado e espero que você faça uma reflexão após esse vídeo. Grande abraço. Fui!